Graça e paz a todos, Shalom, Shabbat Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo, paz de Deus. Novamente, irmãos, eu me encontro aqui debaixo dessas oliveiras e agora eu sinto de falar para vocês a respeito do que está ocorrendo no mundo nesses últimos dias. Nós observamos aqui o povo distraído, um lugar tão bonito, embora nós percebemos que poucos compreendem a palavra de Deus, muitos não estão interessados em ouvir aqui a palavra de Deus, mas nós fazemos a nossa parte, já que eles não querem. Quem sabe alguém que está ouvindo aí do outro lado, um dia, ou está ouvindo hoje, ou vai abrir outro dia, vai saber que você não é inocente. O Senhor, Ele preparou todas estas coisas aqui que nós estamos vendo, né? Tudo que nós estamos contemplando, para o homem. Diz a palavra que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou, né? Isso me faz lembrar do dia de hoje, que é um Shabat. Porém, nós sabemos que a salvação está em Jesus Cristo. Mas, irmãos, é tão importante nós meditarmos na palavra de Deus. Eu aqui passando entre essas oliveiras, embora são muitas oliveiras aqui, irmãos. Eu não estou em Jerusalém, mas aqui tem muitas oliveiras. Eu quero deixar para você uma pergunta. E você pode me responder em espírito, não para mim, mas para Deus. Como está a tua alma? Como está a tua alma diante de Deus? Eu não posso julgar você, eu não posso dizer para você nada, porque quem sabe das suas obras não sou eu. Das suas obras, você não vai ser salvo pelas obras, mas quem sabe da tua alma, daquilo que você crê, em quem você crê, onde você tem depositado a tua fé, onde você tem depositado a tua esperança, onde você tem colocado a tua confiança. Se você colocou em Jesus Cristo, o Nazareno, verdadeiro, não esses que andam por aí, irmão, fazendo. E hoje já existem falsos cristos e logo vai se manifestar o anticristo. Mas eu quero dizer para você, meu caro irmão, irmã, que o Senhor permita que você seja como uma oliveira que produza frutos. Que você seja uma pessoa que possa ter um compromisso com o Evangelho. Porque nós temos que ter compromisso com o Evangelho, irmãos. Não é apenas dizermos que somos cristãos, nós temos que ter compromisso. Hoje, nós estamos vendo, pelo menos aqui, ainda temos liberdade, irmãos, de falar do amor de Deus, de Jesus Cristo, mas já existem lugares que estão sendo censurados, irmãos. Aqueles que falam de Jesus Cristo são censurados. E até denominações que se dizem exclusivas estão negando a própria palavra de Deus, dizendo que ela contém a palavra de Deus. Eu digo para você, estão totalmente fora, perdoe, irmãos, fora aí da própria palavra. Porque a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra. A Bíblia é a palavra. O Senhor não quer que você perca o seu tempo em lugares assim. Os teus líderes, eles têm que entender que você não pode ser dominado por heresias, mas você tem que ser dominado pela palavra verdadeira, a palavra, aquela palavra cristocêntrica, aquela palavra que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas têm a vida eterna. Eu estou aqui em Portugal. Esse lugar que você está vendo é um lugar que tem muitas oliveiras. Tem muitas pessoas aqui, mas eu vim num recanto onde não tem ninguém. Eu sei que ali estão com outros interesses, não estão querendo. Percebi que não tem como pregar aqui, se bem que já falei com uma pessoa dentro do autocarro, que é o ônibus que vinha para cá. E eu quero dizer para vocês que a nossa missão, ela é árdua, tanto aqui, em Portugal, na Itália, na Espanha, onde Deus já me deu a graça de estar, em Málaga, na Espanha, em vários lugares que Deus tem me dado de ir, mesmo estando enfermo. Eu acredito que a minha missão aqui é anunciar o Evangelho. Agora, eu quero agradecer a Deus que anunciei para uma pessoa, Deus me deu a graça, e essa pessoa aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e agora resta-me explicar para ela o que é o caminho, o que é a verdadeira graça, que é Jesus Cristo, e que ela possa também ser como uma videira, como esta aqui, certo, irmãos? Embora esta não tenha fruto, mas ela está me servindo de sombra. Melhor se ela estiver seca, ela não está seca. Então, irmãos, bem-aventurado aquele que se dispõe para fazer alguma coisa para o Senhor, que não tem vergonha de servir a Deus. Eu estava no ponto que fala paragem, na paragem de ônibus, e Deus me deu uma visão sobre uma senhora que eu nunca tinha visto, e eu fui ao encontro daquela senhora e falei aquilo que Deus me havia falado. Tudo baseado em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único, Ele é o único, Yeshua HaMashiach é o único, o Filho do Eterno, de Adonai, quer dizer Senhor verdadeiro. Eu acredito que você, irmão, que foi jogado fora de uma denominação, que foi lançado fora como se fosse um lixo, que ninguém mais te visitou, que esse vídeo possa ir ao teu encontro e você saber que em algum lugar do planeta Terra tem alguém que ora por você. Tem alguém que não esquece daqueles que são abandonados, desprezados. E saiba que bem-aventurado é aquele que der ouvido às palavras de Deus. Está escrito, irmãos, capítulo 14 de São João, do Evangelho de São João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se Ele for preparar lugar para você, meu irmão, para mim, nós temos certeza que Ele não falou em vão, mas Ele também quer que nós cooperemos, que nós ajudamos uns aos outros. Eu, com toda a humildade do meu coração, estou aqui gravando esse vídeo, não sou nenhum profissional, agora Deus está me mandando no porto, não sei nem porquê, irmãos, eu já estou há tempo para ir no porto, até hoje não consegui, não que eu já não estive no porto, mas estive, mas Deus está me enviando no porto e eu não tenho como ir. Mas eu peço aos irmãos orarem e aquilo que fazer o Senhor sentir, cooperar conosco. Eu vou deixar um Pix aí, uma conta, de preferência, quem estiver em Portugal pode usar o banco aqui de Portugal e o MBWay, que se usa em Portugal. No Brasil é Pix. Eu tenho uma conta no Brasil que também está praticamente sempre zerada, porque quando tem uma necessidade a gente tira para atender aqui. Mas eu quero agradecer aqueles que têm cooperado conosco. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, irmão. Nós não estamos usando esta gravação ou a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Nós não estamos pedindo dinheiro para construir grandes templos. Não, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos falando coletas, essas coisas não dão salvação para ninguém. Quem salva é só Jesus Cristo, irmão. Se você não pode cooperar de um jeito, você coopera de outro, orando por nós. Nós apenas somos pequenos, não somos grandes empresários. Não é porque estamos aqui na Europa, que muitos pensam que estamos ricos, não.
Nós estamos aqui cumprindo aquilo que Deus nos mandou, não sabemos até quando, mas eu tenho certeza, irmãos, que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. E Ele nos falou para nós, ide e anunciai o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo falou. Aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiro tem que crer. Quero deixar claro aqui para vocês, irmãos, não se preocupem. Muitos já creram aqui, sabe, irmãos? Ainda não foram batizados. Porém, mas já creram. Esses dias mesmo, Deus me deu a graça de evangelizar e um senhor na rua, né? E andando, e ele, quando começamos a conversar, ele tirou o chapéu, um senhor de idade, muito enfermo, percebi. Porém, irmãos, ele pediu batismo, ele falou, eu creio, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero ser batizado. Agora nós vamos orar a Deus, vai ver o que Deus vai fazer. Nós estamos fazendo isso, irmão. Esse trabalho é um trabalho difícil, não é fácil. Às vezes não temos recursos para nos deslocar. Hoje, graças a Deus, eu tinha algum crédito no meu cartão, pude chegar até aqui. E Deus já fez uma obra, já conversamos no autocarro. Uma pessoa da Espanha, que mora em Córdoba não, mora em... É um país da Espanha, ele falou o nome, vou ter que até anotar, irmãos, porque eu não peguei o endereço correto. Mas eu vendo no mapa, é uma ilha que fala até, não fala só espanhol, lá fala francês, fala o castelhano, o espanhol, e uma língua que chama catalão, não sei nem expressar essa língua. Mas ali ficou a semente, ficou a palavra, ficou a amizade, ficou o sentimento de Cristo naquele coração. E Deus ainda vai preparar de nós irmos até lá. Quando, não sei, mas eu creio. Embora ele não me dê o endereço, mas eu quero agradecer a Deus, irmãos. Vou aproveitar e vou contar uma obra para vocês. Uma viagem que eu saí daqui, porque eu sou brasileiro e português. Uma viagem que eu saí daqui, irmãos, para ir no Brasil. Eu tinha que encontrar um irmão que há muito tempo não via, um irmão já de idade. Irmãos, muito sofrido, perseguido, irmãos. Tinha pessoas que queriam tirar até a liberdade daquele irmão. E embora ele não fazia nada, irmãos, apenas tinham ciúmes, porque era um homem, um profeta de Deus na terra, cristocêntrico, que pregava o Evangelho. Eu era companheiro dele, irmãos, eu vi as obras que Deus fez, quantos que Deus se usou daquele irmão. O nome dele eu vou falar aqui, o irmão Marques. Eu vou falar até o nome do lugar, lá de Santa Catarina, Florianópolis. Um irmão já, hoje está com mais de 70 anos, perdeu a esposa, infelizmente, irmão, ficou sozinho e desprezado. Quiseram tirar a liberdade dele, como tiraram, mas ele não tinha feito nada, irmãos, para tirar a liberdade dele. Apenas é um momento de oportunidade de uma falha, de alguma coisa, que não houve pecado, nada. E mesmo que houvesse, nós não podemos julgar ninguém, irmão. Quem julga é o Senhor. E naquele momento, irmão, veja bem, nós não concordamos com o pecado, mas eu estou falando que nós não podemos fazer as coisas sem saber direito, irmãos. Só porque o outro falou e o outro disse. Isso aí, se ele tivesse muito dinheiro, eu quero dizer para vocês, ele estaria até hoje tocando. Se bem que ele toca, embora ele ficou cego, irmãos. E eu tinha que ir na casa dele, eu não sabia mais o endereço, fazia muitos tempos que eu não ia lá. Eu não sabia mais como que chegava na casa dele. Então ali no Brasil, eu peguei um táxi, porque eu estava sem carro. Peguei um táxi. Irmãos, Deus preparou para mim pegar um táxi e pedi para entrar no bairro onde ele morava, mas era um bairro muito grande, irmãos, muitas ruas. E o Senhor me fez entender que era para parar aquele táxi ali. E nós, irmãos, naquele momento, saímos e começamos a andar. Eu parei uma pessoa, falei, se ele deve ser muito conhecido, porque é muito de idade, mas eu não tinha noção que aquele bairro era daquele tamanho tão grande. Lá no Brasil fala bairro, né? Aqui já tem outra forma de falar, tem a freguesia, tem, enfim, é diferente.
Então naquele momento eu parei aquele lugar e veio um senhor que vendia alguma coisa ali. Eu perguntei: o senhor conhece aonde mora o senhor Marques? Ele disse para mim: olha, nunca ouvi falar nesse homem. Não, mas ele é muito antigo aqui. Ele falou: olha, meu amigo, aqui agora aumentou muito, tem muitas pessoas. E eu peguei, fiquei em comunhão, olhei para minha esposa que estava comigo. Eu já não estava mais na denominação a qual eu exerci o ministério. Porém, eu digo para vocês que eu tenho no ministério até hoje, porque muitos não sabem, que eu vou ficar sabendo agora. A minha carta que fizeram fazer de renúncia não tem valor eclesiástico nem jurídico. Por eu estar enfermo, eu já havia recebido uma declaração médica muito antes de fazer a carta. E devido à minha enfermidade que eu passei psicológica, eu não podia assinar nenhum tipo de documento. Porém, não era nada grave no momento, eu já tinha passado o pior, já tinha passado. Eu já estava bem, graças a Deus. Porém, eu já vinha aqui em Portugal, fui muito bem cuidado, muito bem tratado pelos médicos, etc. Até então, também ainda até congregava naquela denominação, mas não tinha mais ambiente para mim, irmãos, porque eu percebi muitas coisas que não estavam de acordo. Aí Deus foi me abrindo a mente, eu comecei a estudar a palavra, comecei a meditar, examinar, e vendo que a palavra não era cristocêntrica. Então eu resolvi realmente, eu não estava querendo sair assim, até estava pensando em ficar ali mesmo sentado e trabalhar evangelizando. Mas depois eu pensei bem, falei: tantos vídeos que eu tenho, tanta coisa que eu já falei, que eu não vou mais me preocupar com isso. Eu tenho amigos que eu gosto, que eu tenho prazer de estar com eles, irmãos que eu não estou generalizando, tem irmãos que estão sofrendo porque falam de Jesus Cristo. Irmãos, esse irmão era esse irmão Marques. E ali, irmãos, eu desci, comecei a andar, eu senti uma voz que falou dentro do meu coração. Não vou falar que falou em voz humana, não vou falar isso. Eu não gosto de enfeitar, as coisas têm que ser como elas são. É como se viesse um pensamento na minha mente e disse assim: vai em frente. Eu peguei e fui. Pega a direita, eu peguei e peguei. Pega tal rua, peguei. Eu falei: meu Deus, para onde que eu estou indo? O Senhor falou: vai em frente de novo. Fui. Irmãos, sem telefone, sem endereço, sem nada, eu parei na frente da casa do irmão e ele estava na frente do portão com uma bengalinha fechando o portão. Eu vi que ele estava cego e ele tinha uma cordinha para segurar para ele poder chegar até subir a escada. Graças a Deus hoje parece que tem algum irmão cuidando dele, uma família, está morando com ele na casa dele, talvez para cuidar dele. Mas irmãos do ministério, essas coisas, irmãos, não visitaram ele. Quando visitaram ele foi para tirar os talheres, copos, essas coisas. Ele que me disse, né? Porque quando nós fomos tomar um café na casa dele, ele não tinha copo, não tinha nada. Deus preparou o quê? E fomos no mercado, e ali Deus preparou, usando-se de alguém ali, Deus preparou alguma coisa para ele, mas ele não tinha copos, talheres. Eu falei: irmão, cadê os seus copos? Ele falou: não, veio umas pessoas aqui, eu não vou dizer quem foi, claro, que não tem nada a ver com isso, eu não estou falando o nome de ninguém, ninguém pode me julgar, né, irmão? E levaram, irmão. Eu falei: mas como levaram assim? Como, irmão, me explica isso? Ele falou: levaram. Eu falei: irmão, ter recebido visitas? Ele falou assim: o primeiro ancião que vem na minha casa é o irmão. Glória ao nome do Senhor. Não estou me exaltando, irmão. Saí daqui de Portugal para visitar aquele irmão. Ele ficou emocionado, pegou o seu violão. Um irmão que evangelizou, posso dizer, centenas de pessoas foram batizadas através da boca daquele servo de Deus. E hoje, debaixo dessa figueira, ou melhor, dessa videira, né? Figueira é que dá figo, videira é o que dá uva. Então aqui é oliveira, perdoa. Debaixo desta oliveira, das azeitonas, né? Eu me lembrei dele. Hoje já está velhinho, está lá. Sempre de vez em quando ele manda um hino tocado para mim. E
Aí então eu me lembrei, foi esse senhor aqui de Córdoba, não é Córdoba, Córdoba na Argentina. É outro nome, irmãos, eu me lembro, ele falou, mas eu sei o nome. Se olhar lá no mapa eu já vou reconhecer o nome. O nome é de uma ilha que tem perto da Espanha, que pertence à Espanha. E eu sentei do lado dele antes de vir para cá, no autocarro, né, uma carrinha que eles falam, que é um autocarro pequeno. Né? Então, comecei então ali a conversar em espanhol, ele entendeu tudo, me falou o nome dele, e Deus me pôs no coração de não pegar o endereço dele, não pegar nada, só o nome. Né? Que se Deus quiser que eu vá fazer uma visita naquele lugar, irmão, não precisa saber endereço, não precisa saber nada, só tem que estar com a guia de Deus e ter a condição, né? Ter a condição material. Mas acima de tudo é a vontade de Deus, porque a parte material Deus é que faz, irmão, sem a gente pedir nada para ninguém. Às vezes a gente põe um pix aí, tudo por causa disso, porque a gente, não é que a gente não tem como sobreviver aqui, nós temos como sobreviver aqui sim, temos, graças a Deus, Deus preparou uma casa para nós morarmos aqui, não passamos fome, nada disso, mas para nós viajarmos aqui dentro, quero deixar claro para vocês, é um pouco difícil, porque às vezes Deus tem nos mandado em lugares longes e tem dado fruto, irmãos. Graças a Deus tem muitos irmãos que já estão do nosso lado, trabalhando para o Senhor, exclusivamente para o Senhor, não para sistema religioso. A nossa intenção é pregar o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos intenção de ser presidente, de criar denominação. A nossa intenção é ver uma alma obedecer a Deus, ver uma alma receber a salvação, ver uma alma poder, irmãos, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ou pedir para o Senhor aceitá-la também. Porque a gente fala aceitar, mas às vezes o Senhor a gente é tão ingrato, tão cheio de pecado, irmão, que o Senhor também tem que aceitar nós, porque às vezes a pessoa a gente não sabe, né, irmão? E não dá para explicar muito bem sobre isso, tem coisas que são mistérios, mas tudo bem, vamos falar aceitar, porque aceitar quer dizer crer, quer dizer o crer. A pessoa crê em Jesus Cristo. O batismo não é salvístico, como estava numa denominação que dava a impressão que o batismo era salvístico. Em lugar nenhum das escrituras você vai encontrar que o batismo é salvístico. O batismo é simplesmente como uma confissão de fé pública. A palavra de Deus diz assim, em Marcos, né, capítulo, salvo erro, 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, todo aquele que crer e for batizado. Então a essência da salvação está no crer. Crer em quem? No Senhor Jesus Cristo. Não é em crer que você tem que saudar com o ósculo santo, não é em crer que você precisa usar o véu. Isso aí são dogmas, doutrinas que existem em determinadas denominações, não estamos aqui julgando ninguém. Mas, irmãos, se você crê em Jesus Cristo, o que for para você fazer, Ele vai te fazer entender. O importante é crer no verdadeiro Jesus Cristo. O importante é você receber a verdadeira palavra, não aquilo que vai virar o teu cativeiro, que Deus vai abrir uma porta. Isso é uma consequência, irmão. Não que Deus não fale, claro, mas as pessoas colocam isso em primeiro plano. Quando eu vou em algumas denominações, eu posso dizer isso porque eu era assim. Não vou tirar eu de fora, não. Eu também era assim. Achava que tinha que ser assim. Mas depois que eu entendi, não estou falando mal da denominação, pelo amor de Deus, colocaram um comentário aí que eu não conheço o Evangelho. E a pessoa que falou comigo não falou nada de Evangelho, só falou da igreja dela, dos costumes, da maneira que eles agem. Isso não é Evangelho, isso não é doutrina, me perdoe. Isso aí para mim não é doutrina. Isso daí é a forma que é a liturgia do seu culto. Que eu não condeno. Se eu for numa igreja que a liturgia é assim, eu vou respeitar. Eu não posso desrespeitar a liturgia. Porque se eu for ali, é porque eu não posso desrespeitar. Né? Se eu fui, porque Deus me enviou, eu devo respeitar a liturgia, não é verdade? Eu penso assim, pode até eu estar errado. Agora, eu não sou dono da razão absoluta.
Porém, não é isso que salva, irmão. Veja que aquele ladrão que estava lá na cruz, ele foi salvo na última hora. Talvez ele nunca saudou ninguém com ósculo. Ele nunca foi batizado. Ele nunca ouviu o Evangelho. Ele apenas disse para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Aí o Senhor falou para ele. É uma parte que nós temos que compreender. Eu penso assim, pode eu estar errado, que antigamente a Bíblia, irmão, ou melhor, as Escrituras não tinham capítulos, não tinham vírgulas, era diferente, irmãos. Graças a Deus que muitos pregam contra o estudo da Bíblia. Você prega porque você não tem conhecimento espiritual, porque se não tivesse alguém que estudasse, nós não teríamos nem a Bíblia, nem a tradução. Porque a tradução, ela primeiro foi do hebraico para o grego, do grego, latim, do latim, chegou até nós, se espalhou pelo mundo inteiro, porque alguém estudou para poder fazer esse tipo de trabalho. E sem contar, irmãos, copistas, colocaram versículos, capítulos, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus disse para aquele ladrão: ainda hoje te digo, vírgula, ali está faltando uma vírgula, eu creio isso, estarás comigo no paraíso. Muitos pregam assim: ainda hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Aí eu fui questionar o Senhor: mas como? O Senhor não foi para o paraíso aquele dia? O Senhor desceu no inferno, o Senhor pregou para os que estavam no Hades, o Senhor pregou para aqueles que estavam presos em cadeias. Aí eu entendi: não, o Senhor, o copista aí deve ter errado talvez, mas isso não tira a essência da palavra. Ainda hoje te digo. E naquele dia o Senhor disse mesmo para ele: estarás comigo no paraíso. Mas isso vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos seremos transformados. E nós devemos nos preparar, porque segundo Tessalonicenses está escrito assim: não vos perturbeis, capítulo 2. Eu não estou com a Bíblia aqui, mas depois vocês conferem aí, porque talvez eu possa usar algumas palavras de outra tradução, e aí eu tenho várias traduções, então vocês conferem a tradução que vocês têm. Diz assim: irmãos, não vos entristeceis ou não vos perturbeis, quer por palavra, quer por epístola, que vocês já ouviram, porque não será assim a vinda do Senhor, antes que se manifeste o homem do pecado, quer dizer, antes que venha o anticristo. Depois, então, o Senhor vem, certo? Eu creio assim. Eu não sou dispensionalista. Eu acredito que Jesus Cristo pode vir também no arrebatamento secreto, porém, eu não encontro base bíblica a respeito disso. Todavia, não desrespeito, pelo amor de Deus, não desrespeito, porque eu acho que isso não é o importante. Eu já vi tanta discussão sobre isso, irmãos, mas eu acho que isso não é importante para a nossa salvação. O importante é nós crermos em Jesus Cristo, porque eu estou aqui falando com vocês agora. Quem pode garantir que eu chegue lá no outro lado? Só Deus. Deus pode me levar até agora aqui falando com vocês. Então nós temos que estar preparados para qualquer tipo de forma que o Senhor voltar. Ou individualmente, que é levando nós, deixando nosso corpo aqui na terra, né? Para cumprir a palavra que do pó tu eras do pó e para o pó tu tornarás. Ou se houver pré-tribulacionismo no arrebatamento da igreja, que se nós formos olhar fica um pouco assim duvidoso, porque está escrito que nós encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Irmão, ares que eu sei é esse atmosfera aqui, não é, irmãos? Porque se nós formos olhar bem, nós temos mais do que uma atmosfera. Nós temos a atmosfera, que é essa, temos a estratosfera e a ionosfera, não é? E depois já o espaço. Quer dizer, existe um domo para aqueles que acreditam que a Terra é redonda, ou circular, ou plana. Eu também não estou preocupado com isso.
certo, irmão? Porque eu estou preocupado em salvar minha alma em Cristo. Se ela é quadrada, redonda, para mim todo pouco me importa, irmão. Eu não prego isso nas igrejas, irmão. Eu prego Jesus Cristo e não fico me preocupando, porque isso daí é uma coisa que só vai gerar questões e vai gerar coisas que não vai trazer benefício. Eu sei que o importante é eu crer em Cristo. Para mim já é o basta. Então crê em Jesus Cristo, irmão. Que Jesus Cristo te leva onde você tem que ir. Para pouco vi passar um avião aqui. Eu sei, muitas das vezes eu viajei em missão, irmãos, e não fui com dinheiro de ninguém. Fui com o dinheiro que Deus preparou por fora. Porque os líderes da igreja a qual eu pertencia, certo, irmãos, eles não me davam nenhum tipo de coleta. Porque eles não queriam que eu fosse. Mas eu não sou seguidor de homem, sou seguidor de Deus, de Cristo. Eu obedeço, respeito todos os ministérios, mas quando Deus me manda fazer alguma coisa que eu sei que é Deus, se o homem falar que não, ele vai ficar falando sozinho. Quando ele vê, eu já fui, já voltei, fiz o que Deus mandou e eu não fiz nada, porque também não sou nada. Toda a glória e honra seja dada ao Eterno. Creia em Jesus Cristo. Se quiser entrar em contato conosco, vou deixar aqui o meu WhatsApp, meu e-mail. Eu prefiro mandar o meu WhatsApp por e-mail, certo, irmãos? Não estou ofendendo nenhum membro de nenhuma denominação, porque parece que as pessoas não entendem, irmão. Entram aqui no canal, às vezes, colocando cada comentário como se eu estivesse atacando a denominação da pessoa. Irmão, eu estou pouco preocupado com a tua denominação. Eu estou preocupado com as almas que estão sendo enganadas. Se a alma que está lá na tua denominação se sente bem lá, ela acha que Deus está visitando ela lá, e o interesse dela é a salvação, e ela estiver em Cristo, ela que peneire aquilo que não é de Cristo, irmão. Coma só o pão. Não interessa se tem um monte de lasanha, um monte de coisa, porque o homem enfeita porque ele quer ver a igreja dele cheia. Você nunca vai ver uma igreja muito fervorosa aqui na terra, dessas que eu estou falando, dessas pessoas que gostam de só ouvir coisa de prosperidade. Vocês nunca vão ouvir. Sabe por quê? Porque o evangelho da prosperidade, o evangelho é de prosperidade, mas não é isso, não é essa prosperidade que eu estou falando. É a prosperidade espiritual. O material, irmão, ficará aqui. Quero deixar claro para vocês que as coisas todas passam. O céu e a terra passarão. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas palavras não hão de passar. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Se o irmão Marcos ouvir aqui também, Deus te abençoe. Os inscritos do canal, fiquem com Deus. E que o Senhor, o Eterno, o que criou o céu e a terra, possa vos abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que em hebraico é Yeshua HaMashiach, e o Eterno seja sempre glorificado. Amém e amém.